a Dei Itapevi, o Jackson especialmente, Brasil para Cristo, vocês são maravilhosos, Deus abençoe. Estamos sentindo falta de alguns dos nossos irmãos, e nós sabemos que é complicado, a rotina de igreja é bastante complexa, estamos no final do ano, então muita coisa acontecendo. Eu quero ser muito breve para que nós tenhamos um momento de comunhão junto com os irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 54. Nós já queremos caminhar para o final. Aí a gente deixa para o final a oferta. Finalizou a pregação, a gente faz a oferta. Isaías capítulo 54, versículo 1. Se você não encontrou, pode acompanhar conosco pelo projetor. Que diz assim: canta alegremente, ó estéreo, que não deixa luz. Exulta com alegre canto, exclama, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se os toldos da tua habitação, não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Amém? Você pode curvar sua cabeça só um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós queremos finalizar, Senhor, esse momento, fechando com uma direção, com uma palavra que o Senhor quer nos direcionar. Senhor, que até o término dessa pequena mensagem, Pai, que o Senhor possa continuar impactando as nossas vidas nesse tema sobre crescimento, que é o tema do nosso ano. Nós estamos em processo de crescimento e o meu pedido é, Pai, continua falando conosco, continua movimentando, continua, Senhor, dizendo o seu sonho para nós, para que ao término, Senhor, desse ciclo, que nós possamos fazer a colheita de tudo que foi plantado. Em teu nome nós oramos, repreende tudo que vem para roubar a tua palavra de nós, cansaço, desânimo, qualquer que seja a circunstância externa, nós queremos e precisamos sair daqui cheios e impactados pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Nós, na comunidade Despertar, nós por ano, propomos alguns temas, e esse ano, em específico, nós propomos o tema de crescimento. E eu explico por quê. Nós estamos apenas 2 anos aqui. Em mês que vem, nós fazemos 2 anos nesse novo tempo. E nós, a Igreja de Cristo, a Casa Nova, conheceu onde nós estávamos. Muitos irmãos estão aqui, sabem de onde nós viemos. E quando nós transicionamos de uma garagem que cabia, assim, a nossa família apertadinho, para esse espaço, a gente entendeu que o primeiro ano seria um ano de estabelecimento. Porque, de certa forma, todas as vezes que nós vamos viver debaixo de uma direção de Deus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Então imagina, nós não tínhamos estrutura nenhuma, não tinha muito o que fazer, o que estruturar onde nós estávamos. E o primeiro ano que nós passamos aqui foi um ano de se firmar, de firmar ideias, de firmar cultura, como o Jackson pregou. E esse ano de 2025, quando nós iniciamos, nós entendemos que era um ano que nós precisávamos crescer. E crescer em que pontos? Crescer somente em números, crescer somente em quantidade de gente, crescer, de repente, em estrutura. E de certa forma, sim. Mas uma coisa que Deus gerou em nós, e em Isaías 54 é o tema do nosso ano, é que crescimento numérico, ele nunca é uma causa, ele sempre é uma consequência. Ele é sempre uma consequência de um propósito. Ele é sempre uma consequência de... E assim, vamos ver se alguém concorda aqui comigo, né? Ninguém aqui, primeiro, ganha dinheiro para trabalhar, correto? Alguém concorda comigo? Você já se levantou de manhã em casa pensando, nossa, estou cheio de dinheiro, então hoje eu vou trabalhar bastante, porque eu quero que meu chefe ganhe tanto dinheiro quanto eu. Aconteceu com alguém isso? Comigo não está acontecendo assim. Eu tenho uma agência de marketing também, e geralmente não é assim que funciona. A gente trabalha para pagar as nossas contas e ganhar dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. E a Bíblia ela vai falar sobre o quanto a nossa visão tem que estar alinhada em relação ao crescimento. Todos nós temos família, nós temos empregos, nós temos ministério na igreja. Falando como igreja no todo, nós temos uma comunidade que ela precisa crescer. Mas o que é crescimento, gente? Qual que é a métrica de crescimento para o Evangelho? Eu separei aqui 10 versículos em Atos, que é o momento em que o Evangelho está sendo disseminado
e os apóstolos, eles estão pregando. E a Bíblia relata, pelo menos em Atos, 10 vezes o momento de crescimento. Atos 2, capítulo 41, foram batizados quase 3.000 pessoas. Atos 2, versículo 47, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atos 4, chegou quase 5.000 o número de homens. Atos 5:14, cresciam mais e mais os que criam no Senhor. Atos 6:1, crescendo o número dos discípulos. Atos 6:7, crescia a palavra, se multiplicava o número de discípulos. Atos 9:31, crescia em números, andando no temor do Senhor. Atos 11:21, muitos creram e se converteram ao Senhor. Atos 9:12, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Atos 16:5, a igreja crescia em número a cada dia. Eu fui ler minuciosamente a cada um desses versículos e nenhum deles fala necessariamente com ênfase sobre o crescimento numérico da igreja. Porque o número de crescimento era irrisório perto do que estava acontecendo antes. Algo que Deus tem me gerado no meu coração é que antes que os números cresçam, nós precisamos crescer no que Atos crescia. Quais eram as métricas? Comunhão. A primeira coisa que era dita para aquele povo quando se juntava a uma comunidade não era em quantas pessoas eles estavam, mas em quantos pães eles podiam dividir entre eles. Então, a primeira métrica de crescimento que nós temos que ter na igreja é o quão em comunhão a nossa igreja está vivendo, o quão em comunhão a minha casa está vivendo. Não adianta nós vivermos uma vida de crescimento, de status, das pessoas olharem para nós e verem o que está por fora e que é bonito, mas o mais bonito é olharmos para dentro da nossa casa e ver que a comunhão entre os nossos filhos está crescendo. Quando nós olhamos para os nossos irmãos da comunidade e nós estamos vendo que a comunidade está crescendo em número, mas acompanhando disso, o partir do pão está sendo compartilhado, o momento de comunhão, de abraço, de alegria, os momentos de sorriso, de abraço, isso é métrica de crescimento no Evangelho. Primeiro nós crescemos em comunhão, depois nós crescemos em número. E Deus, Ele tem ministrado bastante isso no meu coração, de que nós precisamos crescer. Aqui hoje nós estamos em irmãos. Nós temos comunidades diferentes, doutrinas diferentes, pensamentos teológicos diferentes, mas uma coisa que eu acho sempre linda é que quando inicia-se o culto, quando nós chegamos, todos nós nos abraçamos sem pensar o que a outra denominação pensa a respeito de determinado tema do culto ou de organização. Nós não temos esse olhar. O nosso olhar sempre é como que o nosso irmão está, como que está a vida. Eu estava ali na porta recebendo os irmãos e é sempre muito bom receber um abraço de carinho. E ninguém me perguntou qual era o meu pensamento teológico. Ninguém perguntou qual era a minha visão escatológica. Ninguém perguntou o que eu acho sobre tema X. Não, isso não importa. O que importa é que quando nós nos juntamos na casa do Senhor, independente de placa, de doutrina, nós estamos juntos para glorificar o nome dEle. E pastor, o que está crescendo? É a comunidade Despertar que cresce? Não é a comunidade Despertar que cresce. Quem cresce é o corpo de Cristo. Ele se junta e ele se torna cada dia mais pujante. Quando Jesus ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ele está dizendo sobre um povo que vive em comunhão, que vive em amor e adoração. E eu tenho uma palavra para essa igreja: Deus está nos unindo para viver um tempo de eternidade. Quando terminar aqui, quando a meia-noite chegar, aqueles que estiverem com as suas chamas acesas, como óleo guardado, cearemos e compartilharemos um tempo de culto eterno com o nosso Deus. E eu acho isso lindo, porque eu sou apaixonado pela igreja. Eu debruço os meus dias a estudar sobre ela. Eu amo os reformadores, eu amo os pais da igreja, eu amo tudo isso. E todas as vezes que eu me debruço sobre esse tema, eu fico pensando como Deus foi bom conosco. Como Ele foi maravilhoso, porque Ele é onipotente, gente. Ele poderia simplesmente ter colocado a palavra dEle nos nossos corações e cada um viver ali, afastado, cada um na sua casa, mas não. Ele decidiu, na sua multiforme graça, dar uma mensagem geral e unir essas pessoas, pessoas de diversas etnias, diversos pensamentos, e unir elas para quê? Para que juntos fôssemos um. Eu achei isso maravilhoso, porque era o que a igreja primitiva fazia. O crescimento numérico ele é importante, mas desde que ele cresça em comunhão, em partir do pão,
eu fico muito grato a Deus, porque estamos reunidos hoje nesse partilhar de pão. Amém? Por segundo ponto que eu acho interessante nessa conferência a gente abordar, é que Deus tem promessas para improváveis. Deus, ele tem na sua essência a restauração. Isaías 54 é um texto de futuro, é uma profecia sobre algo vindouro. E quando a gente olha o status daquele povo, não era bem o que Isaías se propunha dizer. Porque, por outro lado, havia um povo que estava em eminência de um cativeiro, existia um povo que estava passando por uma crise política muito grande, e tem pessoas como nós, estão passando por diversas situações, às vezes dentro de casa. Passa por lutas, por guerras, cada dia mais travadas. Tem pessoas que estão lutando psicologicamente para se manter são, se manter de pé. Tem pessoas que estão lutando para ver o seu marido, para ver a sua esposa, para ver seus filhos restaurados. Pessoas que estão muitas das vezes, vendendo almoço para ter a janta. Pessoas que estão passando por tantas dificuldades. E Deus, ele tem na sua essência olhar para essas pessoas. É para essas pessoas que Deus brilha os olhos. Ele gosta de olhar para o barro, ele olha qual a matéria-prima mais sem graça que tem. É o barro, então é dele que eu vou fazer o ser humano. Ele olha para o vaso quebrado, o vaso que não se quebra em qualquer mão, mas se quebra na mão do Senhor. Ele diz, vou jogar fora, não, eu vou fazer dele um vaso de honra. Ele olha para estéreo. Olha comigo esse versículo, 54:1. Canta alegremente a estéreo, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Não tem alegria. Não tem alegria para estéreo. Gente, naquela época, enquanto mais filhos, mais bênçãos. Hoje pergunto, pastor, você quer ter mais filhos? Poxa, já tem mais chegando aqui na comunidade. Já tem, aqui a gente tem o quê? 3 grávidas. Então, não preciso ter mais filho, não. Eu vou acompanhando o dos outros, né? Pra mim tá bom. Mas naquela época, enquanto mais filhos, gente, melhor. Agora, por outro lado, enquanto menos filhos, você tinha uma dificuldade. Pior era quando você era estéril. E Deus decidiu olhar para estéril. E ele olha para estéril e diz, se alegra. Se alegra, estéril, que não tivesses filho. E eu fico pensando, Deus, como que nesse tempo poderia haver alegria? Porque Deus, na sua essência, ele olha para onde não tem alegria. E ele diz, por que tem que cantar alegremente a estéreo? Porque o marido dessa estéreo é o Redentor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então, Deus, ele não se coloca à parte da situação da estéreo. Ele se coloca na situação dela. Qual que é o problema? É a esterilidade? Então, eu sou o seu marido, que vou abrir o ventre. Ele olha para a viúva que era uma mulher que ficava às margens da sociedade, que precisava de levantar comunidades como essa, para cuidar das viúvas. E aí Deus diz, opa, acabou o tempo da vergonha. Acabou o tempo de viver às margens da sociedade. Eu estou levantando um povo que vai olhar para onde não tem essência. Eu vou levantar um povo que vai olhar para os piores e vai ver nele valor. Eu vou levantar pessoas que vai olhar para o vaso quebrado, jogado, enquanto outros dizem, não vale mais a pena investir, não tem mais saída para ele. Esse povo vai olhar e dizer, eu era um vaso quebrado igualzinho você, e o meu Redentor me levantou, me estruturou, me salvou, me modificou, e eu quero te dizer, tem esperança para você. Deus olha para o barro, ele olha para o vaso, ele olha para o estéril, ele olha para a viúva, ele olha para o improvável, ele olhou para nós. Ele olhou para nós. Então, pastor, qual que é o pré-requisito para crescer? O pré-requisito para crescer é estar casado com esse marido. O pré-requisito para crescer é olhar para Jesus e dizer, e agora, para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Quando Jesus diz que o tempo dele estava chegando ao fim, aí os discípulos começam a ficar desesperados. Para onde nós iremos? E o texto, na sua versão original, diz, para quem nós iremos? Como se ele estivesse dizendo, Jesus, só tem você aqui. Se o Senhor não for mais, se o Senhor não estiver mais aqui, para quem iremos as nossas esperanças?
Para quem nós contaremos os nossos problemas? Quem vai entrar na minha casa e cuidar da minha sogra que estava enferma? Quem que vai levantar o paralítico que estava 38 anos paralítico? Quem que vai fazer o cego ver, o surdo ouvir? Se o Senhor não estiver aqui, quem? Para quem nós iremos? E Ele colocou uma resposta maravilhosa. A primeira, em algum momento nós nos reencontraremos com Ele de forma plena, de forma convicta, porque nós cearemos com Ele. Mas enquanto esse dia não chega, Ele diz: eu não vou te deixar órfão, eu não vou te deixar um dia sequer sozinho, eu não vou te deixar um dia sequer desamparado, eu não vou deixar você um momento pensando: mas pastor, eu estou passando por solidão, eu estou abandonado, eu não tenho para quem chorar, eu não tenho para quem comunicar. E Deus está dizendo: eu não te deixei órfão, eu te dei o Espírito Santo, o Consolador. E Ele habita, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. O pré-requisito para crescer em Deus é deixar que o Espírito Santo haja, que Ele fale, que Ele corrija, que Ele direcione. O Espírito Santo, nosso amigo. Quando Deus promete, Ele não depende da sua condição, Ele depende da sua palavra. Quando Deus olhou para Davi, no meio de um campo, para os irmãos, Davi. Para o pai, filho Davi. Para a vizinhança, pastorzinho de ovelhas. Para quem vinha de longe, um qualquer. Mas para Deus, é o próximo rei de Israel. Para Deus, é o homem que vai ser chamado segundo o meu coração. Mas pastor, está no rebanho ainda, está apacentando ovelha malhada, não tem valor. Não se preocupe, Deus tem o tempo e a hora certa para agir. E algo Deus está falando nessa noite: alarga agora o espaço da sua tenda, prepara o seu coração, porque o Rei dos Reis, Ele começa a lançar uma palavra sobre nós. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo porque no versículo 3, no versículo 2, melhor dizendo: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se os todos da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as suas estacas. E tem uma representação linda aqui. Não sei se você lembra, mas Deus está falando, por intermédio de Isaías, para uma mulher estéril, que era Israel. Sabe, vamos usar aqui essas tendas como exemplo. Essa era a tenda da mulher estéril. A minha família é pequena, gente. Minha família é assim, em casa, 3 pessoas, 3,5, né? 2,5, porque a Manu para comer é difícil, gente. Manu não come direito. Aí eu estou ficando mais gordinho, né? Vocês estão reparando nisso, e isso é um assunto para outro momento. Mas lá em casa, tudo que for em pouca quantidade dá certo. Porque, né, 5 quilos de arroz, nossa, dura um mês. Então, na casa de mais alguém isso acontece? Só em famílias pequenas. Agora, lá na sua casa funciona isso? Não, né? Na sua funciona, né? Funciona. E aí, pastor, lá funciona? Funciona não? Oh, meu Deus, quem dera. E pro senhor funcionava quando tinha 6 morando lá dentro, né? Não funcionava. E Deus, Ele está dando uma profecia para alguém desse tamanho. Ele está dando uma profecia dizendo: alarga o espaço da sua tenda. Ele está falando: alarga a sua habitação, o lugar onde você mora, porque você vai transbordar. E eu imagino alguém dizendo: mas Jesus, para que eu vou ter uma tenda gigantesca, sendo que a minha família, sendo que o que eu tenho é pequeno feito essa? Porque Deus está dizendo: você está vendo a situação atual, eu não estou vendo essa nova, cheia de filhos, com tendas alargadas, estacas firmadas, como Deus dizendo: prepara a mente, prepara o coração, prepara o joelho para orar mais, prepara os pés, calça um novo sapato, porque vai ter que caminhar uma quilometragem maior, porque vai ter que pregar para uma quantidade maior, vai ter que fazer comida para mais gente. Alarga o espaço da sua tenda, estenda-os todos da tua habitação. E Deus está mandando expandir. Eu vou aumentar. Mas debaixo da palavra do pastor,
é debaixo da palavra da comunidade. Não! Eu estou indo de acordo com a palavra de Deus. As tendas, elas tinham um significado muito legal. Porque durante, até hoje, em um dia específico, os judeus, eles saem das suas casas e eles voltam a habitar em tendas. E eles voltam ali por um período específico e eles dormem ali, eles permanecem ali, para que eles se lembrassem de como era no tempo do Egito, no tempo que eles não tinham casa fixa, no dia que eles não tinham mais, não tinha alvenaria, eles não poderiam fazer construções fixas, porque a qualquer momento mudaria. Gente, Deus não nos chamou para uma habitação física, para uma habitação fixa, não. Deus nos chamou para viver como nômades na presença dEle. O que isso significa? Para mim hoje essa cabana deu certo, mas para o meu amanhã não vai caber mais, eu vou ter que passar para a próxima. Quando o povo estava preso no Egito, Deus liberou uma palavra dizendo: vocês serão libertos. Faraó endurece o coração, Deus endurece o coração de Faraó e eles permanecem. O Senhor está mandando sair, o Senhor está mandando sair. Chegou uma hora que o povo do Egito começou a ficar consternado. Faraó começa a ficar desesperado, porque o povo que era simplesmente passageiro está dominando ali. Deus está mandando praga, Deus está enviando uma série de coisas. Não é o povo que sai, é Faraó que os expulsa. Não é o povo que sai, é Faraó que expulsa. Pastor, o que isso significa? Se a tenda está pequena, não é que Deus não é bom, não é que você está errando, é porque Deus está te chamando para um tempo de uma nova habitação, de uma nova cabana. O Senhor repreende hoje todo comodismo, toda expectativa do hoje, toda expectativa do agora, e Ele começa a colocar em nós novos calçados, uma nova roupa, uma nova veste, para um novo tempo, um tempo de intensidade, um tempo de correr, um tempo de falar. Então Deus está dizendo: alarga a tua tenda, estenda-se os toldos da tua habitação, não o impeças. Deus está dizendo: só tem uma pessoa aqui nesse lugar que pode impedir esse crescimento de Deus. Se nós quisermos permanecer nas tendas pequenas, se nós quisermos continuar nas tendas pequenas, nós vamos viver em tendas pequenas. Quer impedir, impeça. Quer parar, pare. Não é o meu negócio. Eu estou vivendo debaixo dessa palavra. Viver a vontade de Deus, dia após dia, semana após semana. Não sei o que será do meu amanhã, mas eu sei quem estará comigo amanhã. É o mesmo que esteve ontem, é o mesmo que está hoje, e assim permanecerá. Eu gostaria que você se colocasse de pé em nome de Jesus, para nós finalizarmos. Eu quero finalizar dizendo que Isaías 54, verso 4 diz: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerá mais humilhação. O movimentar, o sair do nosso espaço comum, ele nos leva para situações completamente desconhecidas. E aquela mulher talvez pensava, numa representação de uma mulher estéril: o que vão dizer quando verem as minhas tendas sendo alargadas? O que vão dizer aqueles que sabem que eu sou estéril, se as minhas tendas crescerem e eu não tiver filhos? O que vão dizer? O que será? Como será? Mas o seu Redentor tem uma palavra para você: não temas, você não será envergonhado. O Deus que te chamou não vai te deixar envergonhado. Você não vai mais se lembrar do tempo da sua viuvez, do tempo da sua esterilidade. Eu faço menção de Ana, quando ela vai até o altar como uma mulher estéril, mas ela sai do altar com uma promessa. E a antiga estéril agora é mãe do principal dos profetas do Velho Testamento. Essa mulher vai ser responsável por gerar um juiz, por gerar um sacerdote,
pelo primeiro professor de teologia. Olha que lindo! A primeira escola profética vem do filho da estéril Ana. Vem do filho da pequena esquecida, daquela que Penina olhava e tirava sarro. Talvez você entrou aqui como Ana, sendo tirado sarro por Penina, mas hoje Deus está dizendo: não haverá mais vergonha na sua vida. Não haverá mais vergonha. Não haverá mais vergonha. Não haverá mais vergonha. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos nos mexer. Nós precisamos caminhar. Nós estamos vivendo dias difíceis. E foi muito interessante porque eu conversei com o Jackson sobre a perspectiva do engajamento. Sobre como nós podemos estar juntos, vivendo o mesmo propósito. E eu acho maravilhoso porque hoje foi uma representação para mim. Ontem nós saímos daqui, era mais de 2h30 nessa igreja, porque tinha um povo engajado. Quando eu cheguei aqui na igreja, as tendas já estavam montadas, a igreja estava limpa, porque tem engajamento. Nós movimentamos em diversos setores da igreja para que acontecesse. Muitos não conseguiram vir, muitos tiveram problemas, mas algo que o Senhor Ele fala fortemente é: prepare-se para um tempo de engajamento. E aqui você está, meu irmão. Se você está aqui, é porque você está engajado com os céus. É porque você está vivendo um tempo de crescimento que talvez ainda não veio para a realidade humana, mas já está sendo plantada e gerada em dimensões espirituais. Em algum momento você vai se lembrar. Você vai se lembrar que outrora você era esquecido, que outrora você era maldito, outrora viúva, outrora margem, outrora apenas um pouco de barro, outrora um vaso quebrado, uma estéril, uma viúva, outrora mais um. Mas o Senhor te diz: vai chegar um momento que você pode até lembrar da situação, mas não se lembrará mais do sentimento. Porque a viúva, o Senhor preparou um marido. E o nome dele, pastor, é o Deus de toda a terra. Para estéril, ele preparou. Quem ele é para estéril? É o Deus da criação, que não precisou de um ventre para fazer tudo que existe. Para o barro, quem ele é? Ele é o fôlego de vida. E o vaso quebrado, ele é o bom oleiro. Para mim e para você, ele é o Senhor das nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um pouquinho e que você pensasse, trouxesse a memória. Quais são os parâmetros que precisam crescer? Quais são os canais que precisam ser movimentados? Quais são, sabe, os pontos que você sente que está estagnado, que parou? Talvez você está vivendo um momento de enfraquecimento, de lembrar da viuvez. Talvez a situação está voltando e o Senhor, Ele te convida hoje a mudar de tenda. O Senhor diz para estéril: prepare-se para ser mãe de filhos. Prepare-se para ser mãe de filhos. Para isso a tenda tem que ser maior, a habitação tem que ser maior, a casa 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 tem que ser maior. Oh Jesus, oh Jesus.